Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo produzido pela Digicom Mais Treinamentos Digitais, disponibilizado gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar sobre custo total de propriedade, ou TCO, né? Total Cost of Ownership, sigla que é muito conhecida entre as empresas aqui no Brasil. Afinal, vale a pena medir o TCO, o custo de propriedade? É o que nós vamos tentar demonstrar aqui. O objetivo desse vídeo, desse conteúdo, é apresentar informações para contribuir com a tomada de decisão a respeito do uso dessa ferramenta na empresa, principalmente pelo departamento de compras, e apresentar uma planilha também para apurar o custo total de propriedade dentro de compras, considerando as nossas informações, considerando os custos com os quais a gente tem controle, tem acesso, enfim, pode manejar esses custos aí. Quais são os custos, né? Os custos administrados por compras, eles são divididos basicamente em 4 grupos, né? O preço do produto comprado, o frete de entrega negociado, a folha de pagamento de compras e o custo das instalações em compras e o custo da operação também, né? Então, o preço do produto, compras é responsável, né, por negociar e definir o preço das demais condições, comerciais dos produtos que são adquiridos, seja ele matéria-prima, sejam itens indiretos de produção, de manutenção, ferramentas, enfim. Compras é responsável por isso e tem essas informações registradas dentro do departamento para a sua utilização, né? O frete de entrega negociado é o frete que a gente pode negociar com o fornecedor, ou mesmo o custo da nossa transportadora que vai coletar material nos fornecedores, por exemplo, né? A gente pode pegar esses custos de frete e ratear pelos produtos que são transportados. É possível fazer isso. A gente tem condições de fazer isso. A folha de pagamento também, né, é controlada pelo gestor de compras. Aí já não é pela maioria, mas o gestor de compras, a gestora de compras, vai ter acesso à folha de pagamento completa do departamento. E os custos, né, de instalação e operação são os computadores, telefones, móveis, instalações, as contas de telefone, celular, telefone fixo, enfim, os custos de operação ali, cópia, todos os custos de compras, eles podem ser verificados e rateados também entre os itens para poder calcular o custo total de propriedade. Tá? Isso é perfeitamente possível fazer pelo departamento de compras. Agora, tem um detalhe, né? E esse detalhe é o seguinte: nem todo mundo dentro de compras vai poder fazer, vai ter acesso, né, ao mesmo tipo de custo ali, porque, por exemplo, a folha de pagamento não é de conhecimento de todo mundo, né? Então, considerando aqui essa hierarquia de compras que nós utilizamos como exemplo, o nosso departamento de compras tem o CPO, né, que é o Chief Procurement Officer, uma diretora, um diretor, tem uma gerente, uma supervisora, um supervisor, e tem compradores, dependendo da estrutura e do tamanho do departamento. Compradora júnior, comprador pleno, compradora sênior, né? Isso vai variar muito. Então, conforme a estrutura hierárquica, você vai ter acesso a determinados custos em cada um dos degraus da estrutura, né? Cada um dos degraus. Por exemplo, a diretora vai ter acesso a tudo, né? Com certeza. O gerente, dentro dessa estrutura aqui, ele talvez não tenha acesso a tudo, algumas informações estratégicas e tal. O supervisor vai ter menos acesso, né? O supervisor pode ser que não tenha acesso à folha de pagamento, por exemplo. E os compradores e compradoras, menos ainda. É normal um comprador, uma compradora que trabalha na mesma empresa, muitas vezes ele não saber o custo os custos, né, dos itens e os itens que a sua colega compra, o seu colega compra. É normal isso. Muita empresa é assim. Então, dependendo da estrutura, o custo, né, a capacidade de apurar o custo vai variar. Se a empresa só tem um supervisor, não tem gerente e diretor ou diretora, claro que esse supervisor, essa supervisora vai ter acesso à folha, vai ter acesso às informações. Mas o que a gente quer, na verdade, abordar aqui com esse comentário é que o TCO, o custo total de propriedade, ele vai variar muito dependendo do que você quer colocar. O que você quer agregar no preço do produto? Porque você tem o preço do produto. O produto custa R$10 a unidade. O que vai sendo agregado ali para você ter o custo total de propriedade, né? Qual é a folha de pagamento de compras rateada, o frete, qual é o custo, por exemplo, de outras áreas que também trabalham para que aquele produto chegue até a sua empresa, por exemplo, o pessoal de
de almoxarifado, que armazena os produtos lá, o custo de armazenagem daquele produto, a folha de pagamento do almoxarifado, enfim, se tiver que ser inserida no valor, no custo total de propriedade, no TCO, o pessoal daquela área vai ter que calcular isso. Né? Então, depende de onde está sendo, depende do custo que está sendo solicitado, vai direcionar quem vai ser o dono. Mesmo dentro do departamento de compras, que é o nosso universo aqui, mesmo dentro do departamento de compras, dependendo do que for agregado nesse custo, vai ter um dono diferente. Pode ser o supervisor, pode ser o próprio comprador, pode ser a gerente, a diretora. Tá? Então, esse é um conceito que precisa ficar bem fixado na mente. Que tipo de custo você vai querer, porque isso vai indicar quem vai ser responsável por fazer isso. E aí, quando a gente avança, né, para o restante da empresa, saindo um pouco de compras, indo para o restante da empresa, a gente percebe que tem uma lista enorme de custos que podem incidir sobre o preço daquele produto que você comprou. Aqui nós copiamos e colamos diretamente uma parte da planilha Excel de custos, e essa informação ela foi obtida através do IBGE, naquela pesquisa PIA, Pesquisa Industrial Anual do IBGE. Tá? E a gente compilou os dados ali e colocou essa estrutura de custos, que é uma estrutura presente na maioria das indústrias. Claro, você tem hospitais, você tem outros tipos de segmento da indústria, mas esses custos aqui não mudam muito, tá? Não mudam muito, não. Então, compras não tem acesso, por exemplo, a gastos de pessoal, não tem acesso a informações de custos de depreciação, despesas com propaganda, despesas financeiras, impostos gerais dentro da empresa. Compras não tem acesso a isso, né? Então, essas informações, se quem solicitou o TCO quer que sejam incluídas as informações da empresa toda, o proprietário, o dono desse projeto aí vai ter que ser o diretor, o CEO, o presidente da empresa, o dono da empresa, que vai eleger alguém que vai, né, coletar os custos de todo mundo e vai criar uma planilha, vai criar um documento onde ele vai reportar o custo total de propriedade de um determinado item. Tá? Então, entendam a complexidade. Por isso que é interessante perguntar quando alguém falar de TCO, de custo total de propriedade, mas, espera aí, que custos que você quer incluir nesse valor? Eu tenho o preço do produto, custa R$10 a unidade. O que mais que você quer incluir ali? Né? E aí você vai falar, não, então, dependendo disso, você vai ter que acionar, não é compras. Tá? Porque muitas vezes se fala em TCO de compras, mas às vezes não está claro qual é o TCO que se quer apurar. Tá? E aí, pensando nisso, a gente fez uma planilha, nós produzimos essa planilha aqui na Digicom+, treinamentos, tá? Que é a nossa planilha de TCO verificando os nossos custos. Então, nós vamos abordar os nossos custos aqui. E o objetivo dessa planilha é demonstrar um modelo de apuração do melhor custo total de propriedade, utilizando as informações que são de domínio de compras. Tá? De compras. E o conteúdo, né, a planilha TCO da Digicom+, ela contém as informações e fórmulas para cálculos que indicam qual o melhor custo entre 5 fornecedores. Por que 5 fornecedores? Porque o nosso objetivo em compras é comprar pelo melhor custo total. Né? E para você saber qual é o melhor custo, naturalmente você tem que comparar entre os fornecedores que estão disponíveis para vender esse produto para você. Então a gente colocou aqui 5, mas poderiam ser 10, poderiam ser 3, 2, enfim. Poderia ser 1. Né? Se o produto é vendido exclusivamente por uma única empresa e não existe nenhuma outra no Brasil, você tem que colocar a compra para essa empresa. Não impede de você analisar o custo total de propriedade, só que você não vai conseguir comparar esse custo com outros fornecedores. E o nosso objetivo é esse, é apurar o custo total de propriedade, considerando as informações que nós temos acesso em compras e também comparar essas mesmas informações entre outros fornecedores, para a gente poder tomar a melhor decisão a respeito da compra. Tá? E só uma observação, nós não incluímos nesta planilha o custo da folha de pagamento e nem os custos operacionais e de instalações da empresa. Tá? Porque nós quisemos fazer uma planilha que ela possa ser utilizada por todos os profissionais, independente da hierarquia. Tá? E aí, no caso, se o gerente puder agregar, se ele quiser, o gerente vai agregar o custo de mão de obra ali, né, da folha de pagamento do departamento, e vai agregar também os custos da operação, das instalações, que em muitas empresas essas informações nem são sigilosas, né? Porque o custo de operação ele é um custo
que pode estar disponível, quanto que você gasta de celular, quanto que você gasta, quanto custou o seu aparelho celular, enfim. Mas a gente não incluiu na nossa planilha para poder ter um documento, né, poder ter um tipo de ferramenta que possa ser usada por todos e todas dentro da empresa. Tá legal? Então vamos lá falar sobre a nossa planilha. Então, começando aqui a falar sobre a nossa planilha de custo total de propriedade, né, antes de começar, a gente quer deixar registrado aqui que todas as informações, elas são fictícias, tá? Essas informações de fornecedor, nome, telefone, nome de contato, preço, nome de produto, tudo isso aqui é fictício, não tem qualquer conexão com a realidade, e-mail, nenhuma conexão com a realidade, tá? E se tiver alguma semelhança, foi total coincidência. O nosso foco aqui é a gente trazer o conceito, né, e o raciocínio para você apurar o seu custo total de propriedade. Tá legal? Então, nós temos aqui 6 abas, tá? A aba TCO aqui, que é o custo total de propriedade, é a nossa tabela analítica, onde são consolidadas as informações de todos os fornecedores, para a gente tanto apurar o custo total aqui embaixo, como a gente ter, né, um comparativo entre cada um deles para verificar quais as melhores condições para a gente ter uma negociação mais eficiente, tá? E aí ela é alimentada, toda ela é alimentada praticamente pelas informações extraídas de cada um dos fornecedores aqui, tá? Você pode ver que as planilhas aqui, as abas, são todas iguais, né? Todas elas são iguais para todos os fornecedores, com o mesmo tipo de cálculo, com a mesma lógica, tá? Para poder construir o nosso custo total de aquisição, o nosso TCO. Então, como é que funciona? Nós vamos começar aqui a falar sobre as informações do fornecedor e depois a gente passa aqui para o TCO, para a consolidação dos dados. Então, aqui, informações do fornecedor, dados da cotação, lote, prazo, frete, estoque de segurança e consumo mensal. Tá? Então, aqui um lembrete, preencher as informações somente nos campos em verde das tabelas A, B e C e o consumo mensal padrão, que esse consumo mensal padrão aqui é a nossa informação do requisitante, né? Nós vamos precisar de 10 toneladas, 10 mil quilos mês. Então, você coloca essas informações tanto aqui, 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 como aqui. Tá? Então, esse é o único preenchimento que a gente vai fazer. Esse é o único preenchimento que a gente vai fazer. Tá? O restante, tudo vai ser calculado no que diz respeito a essas abas aqui dos fornecedores, a gente preenchendo as células aqui em verde, o restante, a planilha calcula tudo. Tá legal? Então, aqui a gente tem, né, a razão social, tal, a gente fez construiu aqui essas informações fictícias, número da cotação, o nome comercial do produto, a unidade de compra, preço unitário, ICM, PIS, COFINS, o fator de cálculo do ICM, o preço líquido sem impostos, condição de pagamento, encargo financeiro, o cálculo de encargo aqui para 30 dias, o lote mínimo do fornecedor, a quantidade da embalagem do fornecedor, ou seja, o múltiplo, o prazo de entrega e o tipo de frete. Aqui a gente tem 2 tipos. O fornecedor pode cotar o custo de frete com impostos por quilo, né, e a gente colocaria aqui, ou ele cota o custo de frete com impostos por remessa. Então, remessa do lote mínimo. Esse é o lote mínimo. Cada vez que ele for mandar para você essa quantidade, vai custar 754. Se ele for mandar para você múltiplos, né, aí você vai aumentando o valor aqui também. Tá legal? Então, isso aqui é um tipo, né? A gente tem outros, por exemplo, aqui o frete desse fornecedor é por quilo. Tá? Até uma forma mais eficiente, né, e melhor para nós de se cobrar por quilo do que esse tipo de cobrança aqui por remessa, porque acaba encarecendo. Tá? E aqui os 10 mil, que a gente vai digitar, porque é 10 mil a nossa demanda mensal. Então, qual é a lógica aqui? Aqui a simulação em 12 meses do custo total de propriedade, conforme as condições comerciais do fornecedor, ela está dividida em 4 grupos de informações. Então, esse grupo inicial aqui, a gente tem as informações, né, da frequência mensal de entrega e os custos de frete que ele vai calcular. Aqui a gente tem informação sobre o estoque de segurança e quanto vai custar isso e qual a quantidade. Esse estoque de segurança ele vai estar sempre baseado nessa informação aqui, né, que é o prazo de entrega. Então, se o prazo de entrega é 20, a gente vai fazer um estoque de segurança de 20 dias. Tá? Isso é uma definição nossa para esse modelo aqui que a gente está demonstrando. Claro que você pode fazer outro tipo de raciocínio, utilizar outro tipo de número aí de valor, mas normalmente o estoque de segurança a gente calcula dessa forma. Demora 20 dias,
a gente coloca 20 dias de consumo. Tá? Se é 10, 15, se é 15, é 15, se é 10, é 10, tá? E assim por diante. Aí a gente tem aqui condições e valores, né, de fornecimento, que é um resumo aqui do preço unitário, quantidade, lote mínimo, valor do lote mínimo, quantidade mínima de compra, gasto por hora de compra e tal. E aí, a partir dessas informações também aqui compiladas, somadas a essas aqui, a gente tem essa tabela de movimentação, onde a gente começa, né, desde o primeiro mês até o 12º mês, ou seja, no Brasil, o ano fiscal vai de janeiro até dezembro, normalmente, né, para a maioria das empresas, e aí você tem uma dinâmica de compra desde o primeiro mês, considerando aqui janeiro, tá? Poderia ser dezembro, aí você ia fazer só 3 meses. Mas vamos considerar aqui de janeiro a dezembro, para a gente ter uma ideia do todo, porque não é legal a gente fazer uma análise dessa, considerando 1 mês, 2 meses, 3 meses. É legal a gente fazer ela dentro dos 12 meses, porque aí a gente vai ter uma noção exata do quanto custou isso dentro do período fiscal, porque é a partir dos 12 meses, né, depois dos 12 meses, que se apura o resultado da empresa, se apura o faturamento, se apura o lucro, se apuram todas as despesas, enfim. Então, a gente usa essa mesma lógica aqui nessa planilha. Então, ela começa, né, alimentando as informações aqui, o valor de compra, quantidade e tal, o que sobrou, passa para o mês seguinte, quanto tem que comprar, quanto custa, e vai seguindo essa lógica até a gente chegar no final aqui, onde ele apura os resultados, tá, do período, conforme essas informações todas aqui, e isso vai variar de um fornecedor para o outro. Tá? Esse resultado final, obviamente, ele vai variar de um fornecedor para o outro, baseado nas informações que a gente inseriu aqui. E aí, tudo isso ele é consolidado nessa tabela. Então, você pode notar aqui, por exemplo, que a fórmula puxa as informações daqui, né? Fornecedor A, fornecedor C, então ela vai puxando. Algumas a gente digitou, como essa aqui. Né? Essa aqui foi a única que a gente digitou dentro de todo esse universo aqui de informações. Tá legal? Então, repetindo, essas informações são fictícias. Então, começando aqui, explicando esses blocos, a gente tem o bloco das informações do fornecedor, né? A gente vai colocar os detalhes aqui. A gente tem o bloco informações da cotação, evolução e custos de estoque e o custo total de propriedade, o TCO. Então, esse aqui é tranquilo, não tem segredo. Aqui também é tranquilo, informações da cotação, né? Então, ele vai trazer a unidade de compra, deve ser sempre a mesma unidade, deve ser tudo quilo, para poder fazer uma comparação correta entre uma oferta e outra. O consumo mensal, né? Ele puxou daquilo que a gente digitou lá na tabela, né? Que a gente digitou aqui, consumo mensal, para todos os fornecedores. O preço unitário também puxou. Aqui é o preço líquido de impostos, né? Para a gente fazer uma comparação. Veja que esse é o melhor preço, mas o preço líquido é esse aqui, porque aqui a gente tem um ICMS de 12, porque Curitiba e Campinas, São Paulo, tem ICMS de 18. A condição de pagamento de cada um deles, o encargo financeiro de cada um deles, e aqui uma questão importante, né? O encargo financeiro, veja, cada fornecedor tem uma condição de pagamento diferente e o seu respectivo encargo. Para a gente comparar e saber qual é a melhor condição, qual é o melhor encargo financeiro, a gente tem que trazer todos eles para 30 dias, né? Que foi o que a gente fez aqui nessa conta. Né? Essa conta aqui, a gente converteu esse encargo de 2,20 para 35 dias para um encargo para 30 dias. E fez isso para todos os fornecedores. E a gente copiou aqui. Tá? E, além disso, a gente colocou o custo de financiamento pessoa jurídica para 30 dias. Isso aqui a gente digitou, tá vendo que não tem fórmula aqui. Então, a gente insere esse custo. E eu vou explicar o que significa isso para quem não está acostumado ainda a trabalhar com esse tipo de análise. Cada encargo financeiro, né, significa que ele está te cobrando um percentual para financiar essa compra para você. Se o fornecedor está te dando 64 dias para pagar, a partir da data de faturamento, ele está te cobrando 3,5% a mais do preço para poder fazer isso. Esse aqui está cobrando 0,45% para 7 dias, esse aqui 0,92 para 28 dias e assim por diante. Só que não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, a gente tem que trazer todos para 30 dias, para comparar todos eles na mesma base de 30 dias. A gente converte essa taxa de 64 dias para 30 dias. Não é uma conta de dividir simples, tá? Tem uma fórmula, que depois a gente pode falar sobre ela se você quiser. Mas na internet você acha informação sobre isso também, se você quiser. Então, essa fórmula ela foi aplicada aqui, tá?
Então, a fórmula está aplicada aqui, e aqui a gente já tem o resultado final, que é puxado para cá. Tá legal? Ele é puxado para cá, e aqui você faz a comparação. Ou seja, esse que tem o menor para 7 dias parece ser bom, mas na verdade não é. Porque para 30 dias ele pula para 1,94. Esse aqui é o melhor, 1,63. E aí tem uma outra comparação. Aqui a gente compara entre os fornecedores. Quando a gente coloca esse custo financeiro aqui, a gente vai comparar o que o fornecedor está cobrando em relação ao que o mercado, em média, está cobrando. Porque, como eu falei, o fornecedor vai estar te financiando. Então, a gente vai verificar, mas quanto custa financiar a pessoa jurídica no mercado, nos bancos? Então, você tem duas maneiras de colocar esse número aqui. Você pode falar com o financeiro da sua empresa e perguntar para ele ou para ela, qual é o encargo que a gente paga para 30 dias para o financiamento? Se ele falar qual é, você pode colocar aqui para comparar com o que o fornecedor está te cobrando. Se ele não falar, por questões de sigilo, enfim, não quiser falar, você pode entrar na internet, no site do Banco Central, ele publica lá os custos de empréstimo dos bancos para pessoa jurídica, pessoa física. Tem alguns sites ligados à economia e dados econômicos que publicam esses índices também. Então, você pode fazer uma pesquisa ali e procurar qual é o custo médio de mercado daquele mês que você está fazendo a negociação, ou do mês anterior, caso o seu, naquele mês não tenha ainda o número. E aí você lança aqui essa média para quê? Para você comparar não só entre os fornecedores, mas se o fornecedor está cobrando um percentual adequado em relação ao mercado. Veja que praticamente todos eles estão, né? Só esse aqui que ficou um pouquinho acima. E repito, esse número é fictício, ele não tem nenhuma relação com a realidade atual que a gente está vivendo aqui no país. Eu coloquei apenas para demonstrar o raciocínio, tá legal? E é interessante você fazer toda essa análise aqui, porque depois você vai negociar com o fornecedor, caso você precise mexer no encargo financeiro, e você vai demonstrar para ele por quê. No caso, em relação ao mercado, né? Então você demonstra, esse aqui já é o melhor e está melhor em relação ao mercado também. E aqui, por último, o lote mínimo que o fornecedor informou para você, cada um deles, que está lançado aqui. Tá? Então, essas são as informações da cotação, com um acréscimo dessa informação que você coloca, né, o custo de financiamento pessoa jurídica para 30 dias. Aí, descendo aqui para a evolução de custos, evolução e custos de estoque, desculpa. Então, aqui a gente tem consolidado também, puxando tudo dessas abas aqui de cada um dos fornecedores, as informações referentes à evolução tanto do volume quanto do valor do estoque ao longo dos 12 meses, tá? No final dos 12 meses, esse aqui é o resultado apurado. Então, você tem quantidade de estoque de segurança após 12 meses. Esse estoque de segurança, quando você compra ele a primeira vez, segundo a parametrização e o direcionamento que foi dado para o nosso pessoal de materiais, para esse nosso exemplo aqui, tem que todo mês manter um estoque de segurança conforme o prazo de entrega. Tá? Então, a gente vai mantendo, você faz a primeira compra, no primeiro mês da compra, mantém o estoque lá e vai girando só o consumo. Esse foi o nosso raciocínio para esse modelinho aqui. Pode ser diferente disso, mas aí a gente tem que fazer alguns ajustes que são feitos aqui nessas abas. Tá? Então, nesse modelo, a gente manteve, né, o estoque de segurança, comprou uma vez, deixou ele lá. Você pode renovar ele, por exemplo, você usa o estoque de segurança e compra mais uma quantidade para deixar o produto lá, caso ele vá perder a validade ou alguma coisa assim, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe. Aqui a ideia é mostrar a movimentação. O valor do saldo, né, que é o preço unitário vezes essa quantidade aqui. Então, veja que é diferente para cada um, porque cada um tem uma quantidade por conta do lote mínimo, por conta do prazo de entrega e por conta do preço unitário. Então, cada um vai dar um valor diferente aqui. Aí, quantidade em estoque de consumo após 12 meses. Então, o estoque de segurança é uma coisa, o estoque de consumo é outra. O estoque de consumo está vinculado aos 10 mil aqui. O estoque de segurança está vinculado ao prazo de entrega de cada fornecedor. Então, aqui, a quantidade que sobrou após 12 meses, vamos imaginar assim, no dia 31 de dezembro, de cada um dos fornecedores. Veja que esses aqui tiveram um bom desempenho, a gente não ficou com nada no estoque, né? Esse aqui ficou com um valor maior, uma quantidade maior. Aqui, o valor do saldo do estoque de consumo após 12 meses, ou seja, o valor em relação a essas quantidades aqui, ó. Quantidade zero, valor zero. Estoque de consumo médio mensal em 12 meses. Então, quanto que ficou sobrando, em média, né, girando de um mês para o outro, até chegar a dezembro, em relação ao estoque de consumo. Veja que esse aqui foi muito bom, né? Porque nunca sobrava nada, só ficava o estoque de segurança ali. Então, isso para o inventário é muito bom.
Aqui o valor médio mensal de estoque de consumo em 12 meses. É o valor dessas médias aqui. Tá? E esse aqui, estoque de consumo mais segurança médio. Então, ele soma os dois aqui e ele coloca o que foi girando de um mês para o outro, né? Girando de um mês para o outro dentro do estoque, considerando o estoque de segurança mais a sua compra. Né? Note que aqui, por exemplo, o estoque de consumo foi pequeno, mas olha o tamanho do estoque de segurança que foi ficando todo mês. Tá? E aqui, por último, uma informação bastante interessante, que é a quantidade total adquirida em 12 meses na unidade de compra. Veja que se a gente for multiplicar 10 mil, que é a nossa demanda, que a gente vai precisar comprar e usar, multiplicar por 12, que são 12 meses, a gente tem 120 mil quilos, ou 12 toneladas. Como a gente tem que comprar, tanto para o estoque de segurança, como seguindo essas orientações de lote mínimo aqui, né, a gente acaba tendo que comprar um volume maior. Né? A gente acaba tendo que comprar um volume maior. A gente não consegue ficar fechado nesses 10 mil aqui e acaba tendo que comprar um volume maior. Então, veja que nenhum dos fornecedores você comprou o volume exato. Esse aqui foi o que você comprou melhor, porque você comprou somente os 120, que é esse aqui vezes 12, e mais os 5 mil de estoque de segurança. Esse aqui foi a melhor compra em relação a inventário, a quantidade de materiais. Você comprou somente aquilo que você precisava. Esses outros aqui você já ficou com uma sobra, tá vendo? Porque o ideal seria dar o 120 mil, que é o que você precisa, mais a quantidade de estoque de segurança que você definiu que tem que ter também todo mês. Né? Então, para cada um desses aqui, seria essa soma. Só que veja que não dá isso, né? Não dá isso. Ele sempre deu maior. Só esse aqui que conseguiu atingir o melhor giro de inventário, considerando os volumes que você tem. E aí, feita essa análise aqui, com esses dados que foram gerados, a gente vai finalizar, né, com o custo total de propriedade, o TCO, Total Cost of Ownership. Então, antes de continuar, aqui um destaque para essa observação que nós colocamos aqui, que não está incluído nesta análise o rendimento do produto no processo de produção. Esse rendimento, ele tem muito a ver com produtos químicos, né, que você coloca o produto químico em processo de produção para verificar se ele rende aquilo que está previsto. Muitos produtos, eles não têm esse tipo de característica, então não é necessário nem observar isso, tá? Mas a gente destacou aqui como mais um elemento que você pode vir a incluir aí na sua análise, só que é um elemento que vai depender de uma informação da área de produção, por exemplo. Tá? Então, seguindo aqui com o nosso custo total de propriedade, o TCO, né, o último bloco de informações, nós temos o custo total de frete em relação ao produto comprado para consumo, mais o produto comprado para estoque de segurança após os 12 meses. Né? Então, a gente tem aqui 28 mil, 25.200, 26, 28. Então, esses valores aqui de frete total, né, ao longo de 12 meses para cada um dos fornecedores, que foi consolidado a partir da informação, né, nessas abas aqui de cada um dos fornecedores. A gente tem também o custo total das ordens de compra, né, consumo, mais estoque após 12 meses. Então, aqui é o valor total que você pagaria, caso escolhesse esse fornecedor, que você pagaria para cada um dos fornecedores, né, considerando tanto o estoque de segurança quanto o consumo de material, já levando em consideração, inclusive, aquelas demandas que a gente tem que comprar um pouco a mais ou não, por conta do tamanho do lote, por conta da sua demanda. Enfim, aqui já consolida, né, todo esse custo, todo esse gasto que você teve em 12 meses do estoque de segurança mais consumo. E aqui é a informação mais importante, né, para a gente fazer a nossa avaliação, né, a nossa análise em relação ao custo total de propriedade. Esse aqui é o custo total de propriedade de cada um desses fornecedores após 12 meses, considerando as condições desse momento que estão colocadas aqui na planilha e os cálculos que foram feitos aqui em cada um desses fornecedores. Tá? Então, esse fornecedor aqui tem um custo total, somando custo de compra do volume de consumo, estoque de segurança, frete, e já considerando o custo, né, da oscilação para mais ou para menos da necessidade de compra conforme o tamanho de lote que a gente já falou aqui. Tá? Então, observando esses valores, a gente percebe que o melhor
é esse aqui, fornecedor B, 592.200. Tá legal? Então aqui as células verdes, como você já deve ter observado, né? As células verdes, elas representam aqui o menor entre cada um dos fornecedores, o menor valor entre cada um dos fornecedores, tá? Acredito que você já observou, eu não comentei, mas estou comentando agora. Então, esse é o nosso custo total. Esse é o nosso custo total de propriedade para cada um dos fornecedores. E aqui a gente tem também uma outra informação, que é o custo em 12 meses, considerando apenas essa demanda e o preço unitário. Então, é isso aqui multiplicado por 12, que dá 120 mil quilos, vezes 5, vezes 4,50, vezes 5,22. E aí a gente tem esse valor aqui. Note que aqui, fazendo essa conta, a gente não considera o estoque de segurança nem a oscilação, né? A oscilação entre os volumes mês após mês devido ao lote mínimo. Então, aqui, o melhor custo total de propriedade é do fornecedor B. Se a gente fosse fazer a conta apenas multiplicando a demanda versus o preço, o melhor custo seria o fornecedor D, mas veja que ele não é o melhor custo total. Ele não é nem o melhor custo de frete. Tá vendo? E aqui, por último, a gente tem a linha com os impostos, né? Aqui é a massa de impostos ICMS, PIS e COFINS recolhidos ao longo de 12 meses, que viriam a ser recolhidos, né? A gente está falando aqui, claro, a gente está avaliando um cenário futuro, né? Porque essa planilha ela representa um estágio de negociação ainda com os fornecedores, né? Então, a gente está avaliando esse cenário futuro, então isso aqui seria o volume de impostos recolhidos de ICM, PIS e COFINS ao longo de 12 meses. Por que essa informação? Para você conversar com a área de tributos, departamento fiscal, de contabilidade, enfim, da sua empresa, né, para verificar como que vocês podem recuperar esses impostos. E aí, desenvolver uma estratégia de negociação também pensando nessa recuperação de impostos aqui. E note que esses aqui estão em verde, essas células que têm o menor valor, elas estão em verde, e essa aqui é que tem o maior valor, por isso que ela está numa cor diferente, só para destacar. Tá? Então, a partir disso, né, a gente conclui, a partir dessas informações aqui, a gente conclui, né, a apuração do custo total de propriedade. E vale a pena observar aqui alguns aspectos interessantes. Aqui, veja que a gente tem o menor preço é esse, de R$ 4,39. Só que ele não fechou, né, o melhor custo total. Ele ficou mais caro. Aqui ele acabou ficando mais caro porque esses volumes aqui de inventário, né, é que acabaram impactando no resultado final dessa análise. Tá? Porque como você pode notar aqui, apesar do preço ter sido R$ 4,50 contra R$ 4,39, ele comprou uma quantidade menor, né? 126 contra 130. E veja que aqui também ele ficou, como esse aqui que a gente tinha falado antes, né, ele ficou com 120, que seria esse aqui 10 toneladas vezes 12, mais o estoque de segurança. Então, ele fechou num giro de inventário muito bom. Ele só perdeu para esse aqui por conta do lote mínimo dele ser menor. Né? O lote mínimo dele foi menor, então ele ficou com uma quantidade menor. Mas esse aqui também, observando, avaliando sobre o ponto de vista do giro de inventário, esse aqui também ficou com um volume bom. Né? Ele ficou com um volume bom, ele ficou zerado aqui. Esse ficou melhor ainda, porque ele ficou zerado, inclusive, na média, né, de saldo que sobra de um mês para o outro. Só que como o preço dele é mais caro, né, então ele acabou ficando numa situação ruim. Mas veja que ele tem aqui o frete melhor que esse. Né? Mas esse aqui tem o frete melhor que todos. Então, no resultado final, a gente teve o fornecedor B como a melhor opção. Tá? Então, note que essa planilha ela te oferece várias condições de análise, aqui, várias oportunidades de análise, né? De preço unitário, de encargo, dos volumes aqui que vão girando no inventário, volume total de compra, o volume final, frete, imposto, a comparação apenas com a demanda, né? Sem considerar os outros aspectos que vão influenciar o inventário. Então, é uma planilha que oferece a oportunidade de você fazer uma análise muito estratégica, né, da sua compra, fazer uma previsão, fazer uma demonstração bastante estratégica e detalhada do item que você vai comprar, você vier a comprar. Tá? Então, é importante, né, reforçar que se alguém quiser saber o custo total de propriedade de compras em relação a esse item, por exemplo, nessa análise, ele está aqui. Então, isso é o que Compras tem condições de oferecer, né? E qualquer pessoa na área de compras, um comprador pleno, sênior, júnior,
dependendo do acesso que ele tiver à informação, ele pode construir essa planilha aqui, pode apresentar esses valores, tá? Apresentar essas informações todas e, como a gente comentou, acrescentar a esse valor aqui o custo da folha de pagamento e o custo das instalações de operação, se for o caso. Tá? Mas aqui a gente reforça, essa informação, Compras tem o domínio total dela e consegue apresentar isso. Por isso que a gente escolheu fazer dessa forma. Bom, e assim a gente encerra esse vídeo, né, sobre custo total de propriedade, o TCO, Total Cost of Ownership, e a gente espera que ele tenha sido útil para você, tenha trazido informações novas, tenha contribuído para você na execução das suas atividades em compras. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a gente. Né? A gente tem o nosso e-mail, tiradúvidas@digicommais.com.br, e o nosso WhatsApp é o 19 98454 3633, e a gente está disponível para esclarecer qualquer coisa sobre esse vídeo, sobre a Digicom Mais, ou sobre outras informações dos conteúdos que a gente já publicou. Tá? E em breve estaremos publicando mais coisas, inclusive os outros módulos do nosso curso, Gestão e Operação de Compras, e esperamos ver você novamente muito em breve aqui com a gente. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado e até mais.